irmã, meu irmão, estamos celebrando a 7ª e última semana do tempo pascal, semana situada entre o domingo da Ascensão do Senhor e o domingo de Pentecostes. Neste período se celebra a Semana de Orações pela Unidade dos Cristãos. É preciso, para além de nosso empenho em favor da unidade do corpo de Cristo, que é a Igreja, colocarmos nas mãos do Senhor a obra da unidade dos cristãos, que supera nossos esforços. A unidade é um dom do Espírito Santo. Preparar a solenidade do Divino Espírito Santo deve ser um gesto de fé que sempre nos apela a assumir uma espiritualidade de comunhão, caminho para a superação de oposições que ferem a unidade dos discípulos de Jesus Cristo. Agora, supliquemos. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da Palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade, e deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Naqueles dias, o rei Agripas e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então, ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Minha prezada irmã, meu prezado irmão, escutamos nesta sexta-feira da 7ª semana do tempo pascal mais um trecho dos Atos dos Apóstolos. Paulo está preso em Cesareia e elevado ao tribunal diante de Festo, o procurador romano. O rei Agripa e sua irmã Berenice chegam à cidade e são informados sobre o caso de Paulo. Festo expõe a situação a Agripa, demonstrando a complexidade das acusações feitas pelos judeus contra o apóstolo. Festo relata que os líderes judeus exigiam a condenação de Paulo, mas ele, como romano, garante que o acusado tem o direito de se defender diante dos seus acusadores. Isso destaca o princípio do direito de defesa, parte da lei romana que contrasta com a tentativa dos judeus de eliminar Paulo sumariamente. Ao descrever as acusações,
Festo revela sua perplexidade. Ao invés de crimes civis ou políticos, as acusações contra Paulo giravam em torno de questões religiosas, especialmente sobre um tal Jesus que morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. A menção da ressurreição como ponto central da controvérsia revela que para os romanos a fé cristã parecia algo incompreensível e estranho. Festo admite sua falta de compreensão sobre temas religiosos judaicos, mas reconhece que a controvérsia gira em torno de Jesus e sua ressurreição. Essa confissão de ignorância mostra como a mensagem cristã era inicialmente mal compreendida pelo poder político romano. Paulo, ao apelar para César, age não por desespero, mas por estratégia missionária. Ele sabia que seus direitos como cidadão romano poderiam levá-lo a Roma, cumprindo sua missão apostólica. Festo explica a Agripa que aceitou a apelação, pois não poderia julgar adequadamente questões teológicas. Agripa mostra-se interessado no caso, talvez por curiosidade ou por genuína vontade de compreender melhor a nova fé que se espalhava. O interesse do rei revela que, mesmo em meio à perseguição, a mensagem do Evangelho encontrava ouvidos atentos, inclusive entre as autoridades. A experiência de Paulo ensina os cristãos a não desanimarem diante das incompreensões e perseguições. Muitas vezes a fé pode parecer estranha ou absurda ao mundo, mas é justamente nesse contexto que o testemunho se torna mais relevante. A determinação de Paulo em seguir sua missão, mesmo apelando a instâncias superiores, mostra que a fé cristã não teme o diálogo com autoridades, pois está fundamentada na verdade da ressurreição. Assim, a Igreja hoje também é chamada a apresentar com coragem a centralidade de Cristo ressuscitado, mesmo quando o mundo parece não compreender. A fé não se impõe pela força, mas pelo testemunho firme e coerente, como fez o apóstolo Paulo. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.